Capítulo 13. Mito número 2. Escolas cristãs são a solução. Preocupados, muitos pais têm optado por abandonar o sistema público de ensino. Em 2010, o Instituto do Casamento e da Família do Canadá lançou informações mostrando uma queda nas matrículas em escolas públicas e um crescimento nas matrículas em escolas independentes. Em setembro de 2015, os pais competiram por alternativas a escolas públicas em meio à contenda cuja pauta era a educação sexual. Alguns buscam por escolas cristãs para obter uma melhor base para seus filhos. Mas nem todas as escolas cristãs são iguais. Profundamente comprometidas com a verdade do cristianismo, algumas escolas espalham no material didático a cristandade como se fosse manteiga, e a isso dão o nome de educação cristã. Os pais aceitam com tranquilidade um versículo no final do exercício de matemática e creem que assim os alunos estão recebendo uma base verdadeiramente bíblica. Um de nossos alunos, matriculado fazia pouco, voltou para casa depois da primeira semana de aulas clássicas e disse à sua mãe: "A Bíblia é verdadeira. Ela é parte da história. A história aconteceu no passado." Após 6 anos estudando em uma escola cristã fora dos moldes clássicos, esta criança ainda não havia sido capaz de fazer essa conexão antes. A inserção de verdades bíblicas em materiais didáticos tem as melhores das intenções, mas se equivoca. Uma educação bíblica superficial não mostra, em essência, uma mudança de filosofia. Na verdade, esta apoia a realidade da agenda educacional progressista dos dias atuais. O conteúdo é o mesmo, e o cristianismo é jogado em cima para dar um pouco de tempero, o que não transforma o essencial, ou a filosofia na essência de tudo. A maioria de nós, na qualidade de pais e também no trabalho, faz o mesmo com suas próprias vidas. Nós dividimos a vida entre secular e sagrado. Trazemos o sagrado para o nosso trabalho, geralmente por causa da culpa, mas não pensamos profundamente sobre o que significa ter uma filosofia completamente cristã a respeito de vendas, contabilidade ou agricultura. Esperamos que assim, acrescentando um pouco de evangeliquez na cobertura do bolo, estaremos sendo fiéis. O secularismo leva a separação entre o que é secular e o que é sagrado, ou a separação entre Estado e Igreja a extremos. Ele leva a ordem de Jesus de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus a um ponto muito além do significado verdadeiro. Os secularistas não só separam César de Deus, mas eles chegam a negar publicamente que Deus existe. O secularismo pegou algo bom e o transformou em algo que foge completamente de seu propósito original. Muitos cristãos apoiam este viver de dupla personalidade, acreditando ser o tipo de separação que Jesus ensinou entre as coisas de César e as coisas de Deus. Aceitamos que a revelação e a razão são duas coisas diferentes. Partimos do princípio de que são dois reinos. O biólogo Stephen Jay Gould os chamou de algo como magistérios inconciliáveis, non-overlapping magisteria. Mantemos a revelação separada e protegida de qualquer discussão sobre fatos da mais pura e dura realidade. Se não questionamos estas coisas, somos secularistas diplomados. Mantemos o cristianismo fora de discussões sérias porque o consideramos inapropriado ou porque temos medo de perder instantaneamente nossa credibilidade. Se desejamos parecer atuais, precisamos nos apresentar como objetivos, compreensivos e tolerantes. O pensamento secular alinha-se à razão e à ciência. Em concórdia com a realidade empírica, ele se recusa a dar espaço para quaisquer ideias que não consigam, baseadas na razão e na ciência, demonstrar seus direitos de virem a público. O problema é que o pensamento secular não pode demonstrar por que razão merece tal privilégio. Ele não pode provar, baseado na razão e na ciência, seu próprio valor. O secularismo parte da suposição de que somente a razão e a ciência merecem ter voz. Todavia, ele não pode provar, usando a razão e a ciência, tal ponto de partida.
Os secularistas estabelecem padrões para o público sobre os quais eles mesmos não podem viver. Eles não mais precisam se justificar, pois todo mundo agora espera que a razão e a ciência triunfem sobre tudo, ainda que não reconheçam ser este suposto triunfo em si, como o próprio nome já diz, uma suposição. A educação cristã clássica é baseada em uma filosofia completamente diferente. Ela parte da ideia de que nós, e o conhecimento em geral, somos unidos, não separados. Nós experimentamos a vida como cristãos, não importa se andando de skate, se pagando nossos impostos, se cantando no coral. Somos singulares, indivíduos unidos e cremos que o conhecimento pode e deve ser adquirido como um todo integrado. Assim como não podemos aprender ou conhecer sem pensar e compreender, a educação cristã clássica parte do pressuposto de que não podemos aprender sobre matemática, ciência e geografia sem espiritualidade e revelação. Na posição de cristãos, aceitamos muitas verdades por revelação, mas as examinamos e as exploramos com a razão e a filosofia. Nas palavras de Agostinho na obra A Doutrina Cristã, deixe que cada cristão bom e verdadeiro compreenda que qualquer verdade encontrada pertence ao seu mestre. Quando finalmente convidamos Deus de volta à sala de aula, permitindo que Ele molde a nossa cosmovisão, e conforme nossas crianças escavam mais profundamente a vida e os desafios daqueles que têm batalhado para compreender a verdade divina que está diante de nós, assim então, a perspectiva, o caráter, a sabedoria, a confiança, o conhecimento e a compreensão de nossas crianças são transformados. O coração e a mente delas são transformados para sempre. Elas adquirem arsenal para impactar tanto as gerações presentes quanto as futuras para Jesus Cristo.